Hello, peoples! Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso bebê do Ela Pode. É uma satisfação imensa te ter aqui comigo nesse projeto lindo que é feito com muito amor e carinho para você, hein? Já antes de a gente começar o podcast, já vou te pedir, se inscreve no canal. Bora fazer a listinha do dever de casa. Se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta que já tem muito conteúdo para você aqui no canal, ok? Já fez seu dever de casa? Agora vamos lá no Instagram, segue o nosso podcast, @ela pode com demudo, _podcast, que é o que eu sempre falo. Eu posto quem são os convidados, eu aceito dicas de quem você quer que venha aqui conversar comigo, quais são os temas também. Então segue a gente, tá? Agora, ajuda a amiguinha. Vai lá no meu Instagram, @LaísSFernan. Me segue, porque lá eu posto dica de várias coisas, tá? De trabalho, empreendedorismo, falo sobre podcast também, enfim, tá englobado vários assuntos lá no meu Instagram. Já vou começar falando dos nossos patrocinadores, porque agora não é só um patrocinador que o Ela Pode ter, são dois. Eu vou começar pela ASA Piscinas, que eu sempre digo que é uma empresa 100% amazonense, tá há mais de 28 anos no mercado e com novidades, né? Eu falo que a SA Piscinas tem produtos para sua piscina, mas também tem produtos para jardinagem. É uma empresa completa para atender você. Quer saber mais sobre a SA Piscinas? Então vai lá no Instagram, já segue eles, @asa.piscinas, e também pelo site www.asapiscinas.com.br. Para os meus amigos aqui de Manaus, a SA Piscinas fica localizada na Constantino Nery, sentido centro-bairro, em frente à FEAM. Não tem erro. É uma empresa bem grande. Vai lá conhecer os produtos e se satisfazer levando qualidade para sua piscina. Os meus amigos do interior, aqui do Amazonas, eles também atendem vocês, tá? Entre em contato com eles, pega o seu produto, porque a SA Piscinas vai chegar até você, meu amigo do interior, tá bom? Agora vamos falar da nossa mais nova patrocinadora, que é a empresa CPK Consultoria. A CPK Consultoria vai ajudar você, empresário dos transportes, a reduzir os custos da sua frota, fazendo uma gestão profissional dos seus pneus de carga, levando mais possibilidades de crescimento e investimento para a sua empresa. É isso mesmo. A CPK Consultoria está em plena expansão pelo país e já atende vários estados. Atende estado aqui do Amazonas, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Alagoas e Rio Grande do Norte. Quando se trata de pneu de carga, é com a CPK Consultoria. Quer conhecer mais e saber mais dos serviços da CPK Consultoria? Segue eles no Instagram, @CPK Consultorias, ou entre em contato pelo site www.cpkconsultorias.com. É isso, eu quero agradecer a essas duas empresas incríveis a fazer parceria com Ela Pode e fazer um convite para você que tem uma marca ou uma empresa e quer trazer, quer ser divulgado aqui no meu podcast, entre em contato comigo pelo meu WhatsApp, que tem no link lá na nossa bio, ou pelo Instagram também, tá bom? Vamos direto para nossa entrevista, né? A nossa convidada tá aqui, maravilhosa. Mamãe, gente, essa mulher quase me mata de susto. Do nada, grávida. Sempre. Meu Deus, é ela, é a Thalita, minha amiga. Seja muito bem-vinda. Obrigada por ter Obrigada. vindo de tão longe, de Figueiredo. Gente, ela fez uma tour para chegar aqui no podcast. Tem história que ela vai postar no Instagram dela. E foi muito engraçado. Eu fiquei, meu Deus, cadê a Thalita? E a Thalita, tadinha, tava presa na estrada, veio de longe pra te ver como o nosso podcast tem credibilidade. Ela veio de Presidente Figueiredo pra Manaus pra gravar. E ela tá aqui. Seja bem-vinda, meu amor. Obrigada, minha princesa. Obrigada de verdade. Tô muito feliz. Eu nunca tinha participado de um podcast. Era tipo meta de vida. Olha aí, ó. Entendeu? E aí o podcast de quem? Logo o teu, né? Tinha que estrear com chave de ouro. E eu tô adorando. Nossa, eu amei o estúdio, amei tudo. Lindo, tudo lindo demais. Gente, a Thalita é mãe, ela é influencer, ela é educadora física, ela é uma das pessoas que a gente literalmente acompanha. Tanto eu quanto meu marido, a gente acompanha, a gente assiste, vê tudo dos dois babies dela, que eu já sou fã. A Clarice, inclusive, ela é fã do meu marido, né? Ela gosta Super. muito dele. Então, assim, eu quero que você se apresente, fala pra gente quem é a Thalita, quanto tempo tá na internet, fica à vontade, a câmera é sua. Então, gente, olá, boa tarde pra todo mundo, né?
Eu me chamo Thalita Costa, estou na internet aí há mais de 5 anos, mas assim, eu não trabalhava profissionalmente, no meu Instagram não era profissional, ele profissionalizou faz uns 3 anos, mais ou menos, foi no auge da pandemia, e geralmente eram conteúdos de mixologia, né? Eu ganhei alguns concursos de beleza, representei o Amazonas, em alguns concursos. E eu compartilhava essa rotina. Mas eu já era mãe, então eu compartilhava a rotina de uma mãe que se tornou Miss. E após a pandemia, eu não pude participar de alguns concursos que seriam internacionais. Um deles era no Egito, e com a pandemia a gente ficou impossibilitado de fazer essas viagens. Então eu decidi parar a carreira de Miss e fui casei. Casei, decidi casar, entendeu? E a partir daí, comecei a compartilhar mais a minha rotina diária e dar dicas de maternidade. Como você falou, né? Sou formada em educação física, então eu sou uma eterna tentante a musa fitness, entendeu? Meu objetivo é um dia ser musa fitness. Eu sempre fracasso, mas eu tô lá tentando. Entendeu? Eu tô sempre tentando. Então, eu compartilho também um pouco disso, né? Quando eu tô treinando. Agora eu já tô no 6º mês de gestação do meu terceiro bebê, que eu amo ser mãe. Então, eu tinha um blog de maternidade, então eu me redescobri. Era uma frase que eu usava muito, assim, lá no blog. Que ali eu compartilhava a rotina de uma pessoa que se redescobriu após a maternidade. E é assim que eu me defino, entende? Como mãe. Que todos os dias é uma redescoberta. Todos os dias você aprende algo novo, você não só ensina, você aprende muito. E tem que estar aberta a aprender mesmo, porque se não tiver, a gente quebra muita cara. A gente já é mãe, já é amiga da culpa ali. É mãe e culpa, É entendeu? Vive verdade. junto. E é isso, eu compartilho muito sobre essa rotina diária, levar as crianças na escola, penteados de cabelo, que minha filha adora, e eu também adoro, né? Então, assim, ela tem coleções de laço, E tiaras que eu vi tiaras. esses dias, A vocês gente já postaram. tava separando algumas pra doar, porque tinha muitas já. Então, assim, é isso, é nossa vida mesmo. Lógico que os perrengues Não tem mesmo, como não colocar na tem, né? Eu internet, tava né? conversando sobre isso, inclusive, ontem com minhas seguidoras. Na hora do perrengue, você não consegue filmar, você não lembra, eu tenho que postar isso no Instagram, não dá. E aí você acaba, inclusive, pregando uma perfeição, né? E eu tenho muito medo disso, sabe? Eu tenho medo de acabar levando para as pessoas essa romantização, que eu não romantizo. Sou mãe de 3 filhos, né? Agora do terceiro. Mas eu não romantizo. Em momento algum eu vou dizer, cara, é muito fácil ser mãe. Vai lá, se joga, tenha muitos filhos. Não, não é a minha dica para ninguém que não quer muito isso. Se você não quiser mesmo, se você não tiver uma boa rede de apoio, é melhor não. Dá uma Por enquanto, dá segurada uma até ter, segurada. né? Exatamente. Projetar, ter, você se planeja pra tudo. Pra viajar, pra tudo, né? Com quantos anos tu teve a Clarissa? É Clarissa, né? Clarice. Eu Clarice, tive toda vez eu com troco. 19, na verdade eu tive com 20 anos. Eu engravidei com 19, né? Ela nasceu pouquinho antes de eu completar 20 anos. E aí no mundo Miss já tinha ela, então, né? Já foi interessante porque em momento algum da minha vida eu me imaginei Miss, né? Antes Uhum. da Clarice. Eu tava cursando minha faculdade pela UEA e tava num momento muito legal da minha vida, super feliz e de repente comecei a namorar com uma pessoa e engravidei, algo que eu nunca cogitei na minha vida, né? Eu nunca tinha proferido as palavras assim: eu quero ser mãe. Um dia eu vou ser mãe", sabe? Tava muito longe, né? Tava muito, tipo, muito. E aí, quando isso aconteceu, eu realmente perdi o chão, perdi minha base, assim. Mas hoje eu digo que ela foi a minha salvação, porque eu não consigo ter noção de onde eu estaria hoje se não fosse por ela. Se ela não tivesse. Se Deus não tivesse me enviado ela, porque eu falo que ela me escolheu. Não, não, eu não Não foi escolhi, o ela que me inverso. escolheu.
E aí passou esse tempo, eu lembro que eu acompanho, gente, a Thalita desde 2019, se eu não estou enganada, que foi, a gente se conheceu através de concursos de beleza. A Thalita foi Miss Amazonas, eu comecei a participar em 2019 de concurso de beleza, e aí foi quando eu ganhei o Miss Manaus Internacional e ela foi lá prestigiar o evento e dar a faixa também, né, se eu não estou Foi. lembrando direito. E aí foi ali que eu conheci a Thalita e dali eu comecei a acompanhar. Então sempre era uma questão de postar um pouco do seu trabalho, né? Tá ali como influenciadora de maquiagem, de lojas de roupa, dar Isso. dicas e ao mesmo tempo dessa questão da maternidade. Porém, a gente sabe que a internet é muito cruel em certos pontos. Como é que você consegue filtrar? Nesse começo é muito difícil e eu quero saber se isso te afetou muito nessa iniciação em se abrir mesmo, mostrar mais o cotidiano, até mesmo para mostrar o rosto da neném, né? Porque até então ela ainda era. Ela é pequena, tá, gente? Mas ela era bem menorzinha. E Sim. como foi para te aprender a dividir isso? Ah, aqui eu posso colocar a minha filha. Eu não precisava ouvir isso, porque a gente sabe que tem pessoas na internet que são muito opiniosas, né? E como é que foi para você filtrar essas informações? É, para iniciar, assim, quando a gente decide se expor na internet, eu não me considero famosa, né? Não me considero. Mas, quando você decide, eu tenho 2.000 seguidores, mas eu vou começar a compartilhar minha rotina. Automaticamente, as pessoas elas vão se sentir no direito de falar o que elas querem, de dar a opinião delas, de explanar ali o que elas pensam. E isso, assim, às vezes é um pouco invasivo. Por isso, o meu Instagram inicial era Mãe da Clarice. Quando eu decidi compartilhar a minha rotina com ela, foi em 2015, mais ou menos, a gente estava tendo uma boa aceitação, estávamos fechando algumas parcerias, e aí, quando ela fez 2 anos e meio, mais ou menos, eu recebi o convite para entrar no Mundo Miss. Entrei totalmente despretensiosa, assim, achando que era só mais uma e tudo, mesmo porque fui muito desestimulada, né, na época. Então, assim, eu fui desacreditando, acreditando no que me falaram. Que a pessoa me falou, tipo, pra que que você vai fazer isso? Perca de tempo. Perda de tempo, você não vai ganhar. Só estão te chamando pra fazer volume ali. E sabe, aquelas palavras, elas me incentivaram a querer fazer. E aí eu fui lá e ganhei o concurso. E a partir daquele momento, eu recebi um assessor. E aí ele falou pra mim que não tinha como eu continuar com aquele Instagram tão pessoal. Eu poderia continuar com ele, mas eu deveria criar outro do zero mesmo e mostrar só o lado profissional, que eu não deveria expor minha filha ali naquele momento. E foi o que eu fiz. Eu criei esse Instagram que eu tenho hoje, que na época era Miss Thalita Costa, e comecei a compartilhar muito sobre a rotina profissional ali, visitando lojas que estavam me patrocinando, mostrando rotina no salão de beleza, aquela fantasia linda, né, do Da mundo Miss, aquela perfeição. perfeição do Aham. mundo Que não Miss, que não existe. existe, que é só o que é mostrado, né? Os bastidores ninguém mostra. E aí comecei a compartilhar muito isso, mas assim, quando eu ia nos eventos, as pessoas falavam: "Mas você não é mãe?" Então eu senti aquela cobrança de tipo, mostrar isso também, sabe? Empoderar outras meninas. Eu sou mãe, eu tinha o sonho de ser Miss, mas eu não posso mais, porque eu engravidei, porque eu fui mãe, porque. E assim, não acabou, sabe? A minha ideia era mostrar que não tinha acabado a vida. Que por mais que os teus planos pudessem ter sido adiados, naquele momento você podia retomar. E foi quando eu comecei a conversar com esse público. O público de mães, de profissionais que já tinham uma carreira, às vezes até estabelecida, mas que tinham um sonho de migrar para o mundo Miss. E que por algum momento elas foram desestimuladas e acreditaram que elas não poderiam mais. Então, eu comecei a falar com esse público e comecei a mostrar mais um pouquinho da minha rotina. Então, aquele momento de acordar, de café da manhã e tudo. Só que, como eu te falei, meu Instagram ainda era muito pequeno. Foi em 2018 que eu comecei esse Instagram do zero. E ali o boom dele foi no auge da pandemia.
todo mundo em casa, eu mostrando muito mais da minha rotina em casa, né? Mas comecei a fazer umas coisas loucas, assim, tipo, ensinar as pessoas a pintar o cabelo de rosa com maquiagem. Sim, eu lembro. E aí isso bombou. E rapidinho eu bati 10 mil seguidores. Na época, 10 mil seguidores era muita coisa, tá? E aí, minha filha, 10 mil seguidores é muita coisa. Gente, eu bati 10k, 10,1 e falta o quê? Falta 6 seguidores pra 10,2. Então vai logo me seguir. E aí, continua. Faço logo meu mexão. O biscoito. E aí foi assim. Bati logo os 10k. Só que aí deu aquela estagnada, né? Tipo. Mas eu comecei a fechar algumas outras parcerias maiores, com lojas melhores, lojas maiores, mais renomadas. E aí eu consegui começar a tirar uma renda dali do Instagram. E eu falei, cara, isso dá certo. Mexer com isso aqui dá certo. Só que é como eu te falei no início, realmente as pessoas elas criam uma intimidade com você. Elas se acham no direito de opinar sobre a sua vida, sobre decisões que você toma, sobre rumos que você decide seguir. E é assim. E a gente tem que aprender a lidar. E eu sou muito sincera, eu sou muito direta. Então, às vezes, eu tenho que pisar no freio e pensar assim, cara, será que eu mando mesmo essa mensagem? Será que eu falo assim? Será que eu falo dessa forma? Ou então, às vezes, eu simplesmente mandava, entendeu? Mas, assim, da Clarice eu recebi até poucas críticas. Eu não recebi, mas eu acredito que é por causa realmente do tamanho da exposição. Eu controlei muito ali. Muito. Ela fez 7 anos agora e eu controlei muito a exposição dela. Só mostrava mesmo o necessário. Ela sempre adorou as câmeras. Ela nasceu pra isso aqui. Ela nasceu pra, entendeu? Pra E ela brilhar, pra tem ser jeito, né? artista. Ela tem um jeitinho quando vocês fazem aquele da Shein, que vocês compram e tal, que ela Sim. veste as roupinhas e tudo. Eu falo, gente, como é que Ela gosta pode? de se mostrar, de mostrar o look, de acessórios. Eu tenho que ter muito cuidado, Laís, quando eu falo assim, toma banho e se arruma. Porque se eu falar, filha, vai lá, toma banho e se arruma, ela vem com um vestido de princesa. Eu tenho que falar, filha, toma banho, aí você veste uma roupa de casa, um Que aí ela shortinho. já sabe que é roupa de casa. Ela já sabe que é uma roupa de casa. Se eu falar se arruma, já era. Um monte de acessórios, laços e tudo. Ela é assim. Mas com o neto, já tem sido um pouco mais invasivo. Meu segundo filho. Porque, assim, dele, realmente, eu mostro tudo. Tudo, tudo, tudo. Ali é muito mais exposto. E com a Clarice também, né? Acaba que ela já fala quando ela não quer. Ela Não, já mamãe, não consegue, né? já, ela não quero fazer foto agora, não quero gravar vídeo, quero só brincar. Então ela aparece menos agora. Quando ela aparece, ela pede, mamãe, grava um vídeo meu. E aí eu gravo. Mas eu decidi respeitar muito a decisão dela. Então, se ela quer, ela grava. Se ela não quer, ela não grava. Ela tem me pedido muito pra gravar mais vídeos de receitas. Ela quer fazer vídeo Eu de vi uma de receita. chocolate quente. Nossa, ela adora aquela receita. Adora. Tá vendo? Eu assisto, minha filha. Quando eu falei que eu assisto, porque eu assisto É mesmo. verdade. Ela fez chocolate quente. Eu falei, gente, nem eu sei fazer chocolate quente. Eu não sei fazer. Eu mal faço um Nescau, que eu sou péssima na cozinha, tá? Meu marido que manda na cozinha. Mas assim, aí teve essa parte. Agora ela já consegue falar que, mamãe, eu não quero. E é bom que. Porque tem mães que já meio que forçam os seus filhos a Sim. aparecerem pra ter aquele like, né? E tu sempre teve essa maturidade de saber dividir as coisas ou era questão de prejudicar a tua filha? Eu acho que eu sempre tive medo, sabe? Eu sempre tive muito medo. Eu tenho medo até hoje. Eu abri uma caixinha de perguntas recentemente e para falar sobre tanto que é interessante, porque assim, eu abro caixinha de perguntas e às vezes eu não respondo. Porque fica a pergunta Porque muito. porque eu fico aquilo, eu falo, cara, foi pesado. Tipo, aí aquela pergunta já me baixa, sabe? Tipo, sabe a luz apagando? Uhum. O brilho some. E aí eu penso. Aí as outras, às vezes, eu acabo não respondendo por causa de uma que me pegou, sabe? E aí teve uma pergunta que as pessoas sempre costumam falar assim: ah, eu não tô querendo me meter, não. Eu não tô querendo criticar, não. Mas por que que você colocou o seu neném tão cedo na escola? Ele é tão bebê, tipo, ele chorou. Eu vi que ele tava chorando. Então, assim, eu já coloquei uma filha na escola. Ele é o segundo, né?
Então, assim, já aproveitando para responder essa pergunta, Estamos aqui para isso. nenhuma mãe vai falar assim: "Ah, eu vou colocar meu filho na escola para eu passar o dia dormindo". Então, se a mãe decidiu colocar o filho na escola é porque tem um motivo plausível. E mesmo que não tivesse, eu acho que não diz respeito às outras pessoas, sabe? Hoje eu me viro entre cuidar das crianças e fazer um turno no trabalho. Então eu acordo bem cedo pra arrumar pra ir pra escola, os dois. Depois deixo na escola, volto pra tomar café e me arrumar pra ir pro trabalho. Aí eu saio do trabalho 2h30, mais ou menos, 2 horas, e passo pra buscar na escola. Então, se eu tivesse a opção de não ir trabalhar, seria ótimo pra mim. Eu poder ficar em casa. Eu adoro ficar em casa cuidando dos meus filhos. Pra mim, a minha minha vocação é essa. Eu nasci pra cuidar dos meus filhos, pra cuidar da minha família. Mas eu não tenho essa opção ainda. O meu Instagram ainda não me rende o que eu ganho no meu trabalho. Pra mim é um complemento. Então, se eu decidir fazer isso, é por um bem maior. E eu estou gestante de um terceiro bebê. Então, eu tenho que me preparar para receber esse terceiro bebê. Eu preferia contratar uma babá? Eu acho que não, porque na escola ele está sendo estimulado, ele está participando de jogos, está vendo ali imagens para aprender o nome das E ele coisas, tá tendo contato com outras crianças outras também, né? Para ter crianças, outras experiências. socializando. Sim. E como foi essa. Foi um susto a gravidez, a terceira gravidez? Como é que foi isso? Já tava. Porque a mulher, o corpo da mulher começa a mudar, né? E aí Sim. tu olhou falando, ih, já Eu já engravidei de tinha, eu já dois. tinha metido shape. Já tava Pois é, musazona. eu ia falar Eu sobre tava isso. inspirada. Eu ia Não, eu falar tava exatamente sobre isso. decidida. Porque eu vi que meses antes, a gente. Gente, eu. Ai, que vergonha, meu Deus, mas eu vou falar. A tua irmã, ela é também, né, A minha personal. irmã é musa fitness. E Ali aí, é. vocês criaram um programa para poucas Sim. pessoas, para fazer aquela reeducação alimentar e criar um projeto de 30 dias. Gente, eu não fiz, não. Eu me meti, entendeu? No projeto, fiz 2 dias só, e aí nunca mais eu nem respondia mais no grupo, eu nada. E nesse meio tempo, acho que foi antes de que vocês criarem esse projeto, você não teve receio nenhum, ou pelo menos transpareceu que não teve receio, de postar de como estava o seu corpo depois da gestação do neném, né? E aí, 30 dias depois, aparecer com um corpo já voltando, né? Pode-se dizer Sim. assim. Daí teve o projeto. Sim. Depois do projeto, já engravidou. Foi. Na verdade, foi. Eu não sei muito bem, mas eu acho que foi ali no tempo do projeto, assim, durante. Meu Deus. E aí o Foi, susto? foi, porque, na verdade, foi isso que eu comentei até no meu Instagram. Eu tava pensando assim, gente, daqui uns dias a Clarice é adolescente. De 7 para 10 anos é um pulo. E aí, como é que vai ser a convivência dos dois? Eu tava pensando justamente nisso. E eu falei, meu Deus, ela vai ficar, tipo, sabe como fica adolescente, É, né, aham. amiga? Não é, já vai crescendo e aí vai ficando num Eles outro acham que eles são universo. adultos. Sim. Adolescente, ele, na cabeça dele, ele já é um adulto. Então, é muito difícil de lidar. E eu tô tentando me preparar pra essa fase, mas tá sendo bem difícil. E aí eu vejo outros adolescentes, sabe, quando agem assim, aí eu falo, meu Deus, não, eu não posso passar por isso, eu não consigo, eu não vou dar conta. E eu falei, cara, como que o Neto vai ficar? Entende? Como que ele vai ficar sozinho? Ou então, será que a Clarice vai continuar tão carinhosa com ele? Será que eles vão continuar tendo essa troca? E aí minha cabeça foi se enchendo de muitas dúvidas. E logo após isso, eu descobri a terceira gestação, né? No início foi bem baque. Tipo, não acreditava mesmo. Como que pode? Porque eu tava me preparando pra colocar o chip contraceptivo. Mas pra você colocar, você tem que estar menstruada. Ou tem que ter um exame de gravidez negativo. Mas como eu tava esperando já a minha menstruação, ficava sempre esperando, esperando. E aí, sabe que quando você vai adiando? E nós fomos adiando, 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 até que minha menstruação não vinha. E aí eu falei, não, vamos fazer um teste. O Afonso, na verdade, meu marido falou, né? Vamos fazer um teste que eu acho que você tá grávida. Eu falei, não, eu em estado de negação total. Não, claro que não. Olha como é que eu tô. Olha a minha barriga.
Porque minha barriga é assim, ela demora a crescer. Eu escondi até os 4 meses. Mas também quando cresce, Quando minha cresce é gente. rapidinho, é de uma vez. A primeira gestação eu consegui manter em segredo também da internet até os 3 meses. A segunda também até os 3 meses e essa até os 4. Só que já tava, tipo, eu só podia usar roupa folgada. Tava muito trabalho, um em cima do outro. E eu tendo que usar, sabe, aquelas roupas, vestidão mais folgado, Aham. calça mais folgada. Tudo mais folgado porque não podia falar. E aí passava mal às vezes. Mas, assim, foi uma das gestações mais tranquilas pra mim. Sem enjoo, sem vertigem, sem tontura. Acho que eu tava mais saudável também. Por Por conta conta de. do preparo pra Isso. voltar ao físico, né? Exatamente. E aí veio confirmação, estou grávida. E a família, e os amigos, todo mundo ficou feliz, né? Ah, todo mundo ficou Assustou, feliz. mas ficou É, feliz. ficou feliz, mas tipo assim, minha irmã tá grávida de gêmeos. E a Pois gente é, e engravidou. vocês são gêmeas, né? E eu tava Somos. até falando, acho que foi esses dias que eu falei assim, que olharam pra mim, que tu tá grávida. Gente, é meu sonho ser mãe, mas não estou grávida. E, que tu tá grávida, tá cara de grávida, não sei o que e tal. Aí eu ainda falei, quando eu engravidar vai vir gêmeos. Só que não tem caso nenhum na minha família de gêmeos. Aí eu até falei, tem uma amiga minha que ela é gêmea e a irmã dela tá grávida de gêmeos, porque a sua irmã tá grávida Sim, de e gêmeos, minha né? prima tem gêmeos também. Já Minha pensou? família já é o terceiro caso. Se viesse gêmeos aí também? Gente, a minha primeira preocupação é essa: faz a ultrassom, quer saber o sexo? Não, quero saber quantos são. Sempre foi isso, sempre, sempre. Porque eu fico muito preocupada, porque a minha ideia não é assim. Mas você tá no terceiro filho. Mas é um de cada vez, gente. Você imagina, 2 choros ao mesmo tempo. Trocar 2 fraldas. Se um chora, eu acordo o outro. Nossa, não, eu não consigo imaginar. Minha irmã, boa sorte pra você, tá? Vou estar lá lhe ajudando. Ou não, que eu vai, Ou não, tá vendo? né? Essa foi a preocupação. Porque Essa foi a preocupação, porque vão ter todo que. mundo tava montando uma rede de apoio ali pra ela. E de repente, com quem ela contava muito era comigo. Porque a gente, além de sermos gêmeas, a gente tem uma relação muito próxima mesmo. A gente é muito próxima, apesar de ela morar em Manaus, eu morar em Figueiredo. A gente sempre foi muito grudada. E justamente isso, eu era pra estar ali 100%. E aí, de repente, eu descobri que tô grávida de novo. E, gente, você não tem noção, eu já tinha arrumado tudo que era do neto. Cadeira vibratória, bebê conforto, carro, tudo que era do neto já tava Encaminhado pra ela. encaminhado ali, Agora embalado. acabou. E é Falei, menino e é também, né? menino! Meu Deus! Oh, caramba, que coisa. Tava pensando Até a na. banheira, que ele usou super Sim. pouco, aquela banheira com trocador grandona. Meu Deus. É bom que pelo menos tu já economiza, né? Não, o bom disso é isso, né? A gente já tem tudo. Pro neto foi um investimento muito alto. Então, tudo que já tem lá fica pro Mateu. E é isso. Aí, Mateu, né? Foi agora, foi sábado a Sábado. revelação, né? Uhum. Meu Deus, 2 meninos. E a Clarice, a bichinha vai sofrer, viu? De ciúme. Como é? Ela fica com ciúme? Ela tem ciúme do neném? Não, ela é mais tranquila Não, assim. ela é muito carinhosa, assim. E ele tem aprendido muito com ela. A gente percebe a semelhança na personalidade dos dois nessa questão de ser protetor, de ser muito carinhoso. Se ela estiver deitada na cama junto com a gente, ele não sai de cima dela. Ele fica o tempo inteiro beijando, abraçando. E eu acho muito lindo, porque às vezes eu não sei se fui eu que estimulei isso, sabe? Eu sei que eu falo, né? Não, olha, não pode brigar, tem que ser unido, tem que amar o humano, chama o humano pra brincar. Então eu tento meio que estimular, mas assim, eu acho que é muito natural deles dois, sabe? Serem muito grudados mesmo. Mas, mas assim, cara, eu não sei, mesmo assim dá aquele frio na barriga pro segundo, será que vai rolar um ciúminho? Será que vai acontecer alguma coisa ali que vai desandar? Porque Dá. tem essa questão também da referência, né? Sim. O que as crianças tendem a ver em casa, o que é normal dentro de casa, logo vira normal para a personalidade da criança também, né? Então, possivelmente, como a gente vê ali pela internet, o que a gente permite que as outras pessoas vejam, o nosso relacionamento dentro de casa também influencia muito de como vai ser a personalidade dos nossos filhos. Sim. Porque, por exemplo, um tempo que eu morava na casa da minha irmã, logo que eu voltei para Manaus,
Eu sou o tipo de pessoa que eu converso. Então, pra mim, quando a criança tá fazendo birra, tá gritando, é porque ela não tá sendo ouvida. E aí, o meu sobrinho, eu tenho um sobrinho chamado Heitor Miguel. Um beijo, meu amor. Ele gritava muito, chorava, berrava. E aí eu chegava pra ele e falava, por que que você tá chorando? Aí ele fazia aquele escândalo, né? Porque a criança, quando vai começar a falar, ela faz aquele escândalo de chorar mesmo. Eu fazia ele se acalmar e ele falava que era alguma coisa. Aí eu ia tentar resolver. Ou então, pra tomar remédio, que é aquela coisa, aquele escândalo. E eu falava, eu tentava ver um personagem que ele amava o Hulk. Que agora já mudou pro Capitão América. E aí eu falava, você quer ficar forte como o Hulk? Então tem que tomar um remédio. Se você não ficar forte como o Hulk, você vai ficar igual um dodói. Aí quando ele ficava muito triste, eu falava, mas eu quero ficar igual um dodói. É porque eu tenho um pânico dessa situação de segurar a criança. Sabe aquela Uhum, coisa do fazer assim, segurar uhum. o braço, segurar a perna, pra fazer a criança tomar remédio? Que eu entendo que isso vai fazer com que a criança tenha medo de tomar remédio. Aí quando bora tomar remédio, a criança faz aquele escândalo, aí vem um pai segurando a perna, a mãe segurando no braço e segurando a bochecha. Pra mim é uma tortura de ver. Uhum. Então todas as Então você vezes imagina pra criança. então, todas as vezes, o tempo que eu morei na casa da minha irmã, por exemplo, eu sempre tentei passar tanto para minha sobrinha, que é a Sofia, o meu amor, um beijo para você, tanto para Sofia quanto o Heitor, que não tinha necessidade do grito, do Uhum. desespero. Né? A minha irmã até falava, eu não entendo como é que tu consegue essas coisas. Porque eu sempre mostrei para eles que na conversa eles ganhavam muito mais. É o caminho. O Heitor não falava por favor. O Heitor, ela era, eu quero água. E era isso, eu quero água. E eu falava, como que se pede? Aí ele, eu quero água agora. Aí eu, Heitor, por favor, tia, me dá água, por favor. Aí ele olhava pra mim, como, cansado já, sabe? Falava, tia, me dá água, tu cavou? Aí eu ia, como é que fala? Ele, obrigada. Aí ia embora, sabe? Tudo plantado aos pouquinhos pra ter um Sim. resultado. E aí, quando a minha irmã chegava em casa, ela via um outro comportamento dos filhos dela. A questão de tempo de qualidade, né? Que é uma linguagem universal, gente. Não tem o que fazer. Seja pra trabalho, relacionamento com filho, relacionamento com amizade. A linguagem de amor, tempo de qualidade é pra tudo, né? E Sim. pra filho, principalmente. Então, eu acredito que essa rede que você tem que é. E, gente, eu sou fã do avô. Meu sogro, A gente que foi também é lá. Afonso, né? Por isso que é É, Afonso Neto. eu sou fã porque esse cara é incrível. Eu vejo o tanto de amor que vocês são rodeados. E isso ajuda muito com que as crianças tenham um relacionamento bom. Sim. Como eu te falei também lá no inicinho sobre a rede de apoio, isso é muito importante. Então, as pessoas falam assim: "Ah, meu sonho é ser mãe". Tá, mas quem você tem por perto pra te ajudar? Pra lavar uma louça, pra lavar uma roupa, pra passar a roupa do neném, porque assim, quando a mulher tem o bebê, ela vai ficar ali pelo menos uns 2 meses no mínimo, que ela, a única preocupação dela deveria ser amamentar. Ela tem que ser alimentada, ela tem que ser hidratada, ela tem que receber muito amor, muito carinho, porque o estado emocional dela influencia diretamente na produção de leite. Então, assim, estresse diminui a produção de leite, raiva, tristeza, tudo influencia. Porque quem gera tudo, quem gerencia o nosso corpo é o nosso cérebro. Então, se você não tá bem mentalmente, ele vai ali responder de alguma forma para outros aspectos do teu corpo, para outros campos, né? Então, assim, é muito importante essa rede de apoio. Lá em casa, agora não mais porque eu já aprendi a dirigir. Tava na hora. Saiam do meio da rua. Não, até que eu dirijo bem. E a escola dos meus filhos é bem ao lado de casa, então eu dirijo para ir lá deixar eles. Mas quando eu não sabia dirigir, minha sogra levava as crianças na escola. Então eu acordava, arrumava e ela levava na escola, a Clarice somente, né? Levava e meu sogro buscava. E aí, enquanto eu tava com o netinho muito bebezinho, recém-nascido, meu sogro sempre fez o nosso almoço. Então eu nunca me preocupei com. Gente, vai parecer que eu sou muito dondoca falando Não, isso. mas é porque as pessoas têm que entender o quão é importante essa rede de apoio pra mãe Exatamente. que acabou de ter um neném. Mas realmente é muito importante. Então eu não me preocupava em fazer a comida de casa, ele fazia pra todo mundo. Eu só me preocupava com lavar as roupinhas do neto.
né? E hoje, o que eu faço? Lavo as roupas das crianças, lavo as nossas também, né? Que a gente sempre coloca. Então, a gente tem uma pessoa para passar, para limpar a casa. A gente tem o meu sogro cozinha. Minha sogra sempre fica com o neto. Se eu precisar ir numa manicure e fazer minha unha, que inclusive eu não fiz. Nem vou mostrar a minha. Mas se eu precisar sair, às vezes eu preciso ir lá no cabeleireiro fazer alguma coisa. Porque eu acredito que você não precisa abrir mão de você. Se você tem uma rede de apoio, você tem essa opção de, por favor, você pode olhar ele por alguns minutos, por 1 hora, para eu ir treinar, para eu ir na academia, para eu ir no salão de beleza, para eu ir fazer minha unha. Porque, gente, antes de ser mãe, a gente é mulher. Antes de ser mulher, você é um ser humano, você tem necessidades ali que só você com você mesma podem suprir. Verdade. E enquanto a gente não for completo, eu falei isso ontem para uma pessoa. Enquanto você não for completo, não adianta você sair pelo mundo procurando a sua metade da laranja. Você tem que ser a laranja inteira. Você não pode sair por aí procurando a tampa da sua panela. Você tem que ser a panela com tampa. Entende? É se autossuprir, é se autocompletar. E não existe outra saída. A felicidade, ela não é a vida inteira, ela é momentos. E são momentos que têm que ser aproveitados. E às vezes as pessoas pensam assim: nossa, eu não vou abrir mão da minha felicidade. Mas o que é a tua felicidade, sabe? A minha felicidade é quando eu saio do meu trabalho e eu vou na escola dos meus filhos buscar eles. Pra mim é o melhor momento do meu dia, que eu me jogo ali naquele tatame, brinco com o netinho, que ele me recebe, que eu recebo ele, que ele percebe que eu fui buscá-lo, sabe? Que aquele sentimento de quem me deixou na escola, as crianças elas têm esse sentimento que no primeiro ano, geralmente, né? Que o pai deixou ali e é um sentimento de abandono, que ele não vem me buscar. Meu pai me abandonou, minha mãe me deixou aqui com pessoas totalmente desconhecidas. E quando você volta, é o melhor momento. Porque minha mãe veio, ela voltou, ela veio me buscar. Então, esse é o sentimento que ele tem. E é a maior alegria, a alegria mais genuína que você vai ver no rosto de uma criança. Minha filha vem correndo no corredor, gritando meu nome. Então, assim, meu nome que é mamãe, né? O meu nome. Não é Thalita, é mamãe. Então é um momento muito bom, muito prazeroso, sabe? Minha felicidade é um momento ali antes da gente dormir, que a gente lê um livro. O Neto gosta muito de poesias, de rimas. Então a Clarice já sabe ler, e a gente lê livros de rimas. E, nossa, ele ri muito quando as palavras rimam, sabe? E, inclusive, até uma dica: as crianças adoram essa sonoridade das palavras. Então, você rima, chulé com café. E eles adoram, adoram mesmo. Ele vai fazer 1 ano e, nossa, é a diversão dele também ali. Os livros, ele é muito encantado. A Clarice, eu comecei a assinar um clube de leitura para ela quando ela tinha 6 meses. E aí eu assino, eu não sei se pode falar o nome? Pode Da falar. leiturinha. Uhum. E começou a chegar livros, chega um livro por mês, você assina, chega um livro por mês, de acordo com a faixa etária da criança. E até hoje ela recebe livros. Então, todo Nossa. mês é aquela. Inclusive, eu parei de compartilhar isso quando a gente recebe os livros novos. Tem que colocar. Sim, a gente mostrava. Antes eu mostrava todo mês, né? Quando ela era só ela. Era uma das coisas que eu mostrava muito. E ela tem, assim, uma estante cheia de livros. Ela adora quando ela tá. Ai, mamãe, eu não sei o que eu faço. O que eu vou fazer agora? Porque ela só tem 1 hora pra assistir TV ou pra usar o tablet no dia inteiro, né? E aí ela, nossa, eu tô entediada, o que eu faço agora? Vamos ler um livro. E aí ela vai lá toda animada, já busca o livro. E isso ajuda ela pra treinar a leitura também, porque como ela aprendeu a ler ano passado, né, no finalzinho do ano que ela pegou realmente o ritmo da leitura, se você parar, perde. Inclusive nas férias, a gente uma vez ou outra pegava um livro ali pra ler. Mas ela adora esse momento. Então, eu acredito que muito os outros vendo essa rotina que ela já tem, né? Pode ser que eles peguem também o costume, o mesmo costume. É isso que eu sempre falo. A internet tem o seu poder negativo, né? A irresponsabilidade em comunicar-se. E tem um lado positivo. Por exemplo, quantas mães não influenciam o seu filho a ler um livro, a ter contato com a leitura, né? E isso, querendo ou não, vai influenciar na vida acadêmica do teu filho para sempre.
Isso. Quando ele tiver adulto já, e aí são coisas que vão ser levadas até para a próxima geração, e é uma importância de estipular tempo. Você falou que Sim. a Clarissa, ela fica 1 minuto, 1 hora só no tablet o dia todo e dá aquela ansiedade que ela quer saber o que que ela vai fazer, né? Qual é o próximo passo. E Isso. como que é a relação deles com o teu marido, né? Como que ele é introduzido nesse meio, porque acaba que ele fica não 100%, né? Porque ele tá ali no trabalho e tudo, aquela questão do provedor, do lar e tudo. Sim. Mas como que é o relacionamento de todos vocês? O Afonso, inclusive, ele aparece muito pouco no meu Instagram. Ou ele aparece quando ele tá cozinhando, que ele também é um dos chefes de cozinha lá de casa. Então, é meu sogro e ele são os pilotos de fogão. Lá a mulher não comanda fogão. Gente. Eu mexo no fogão quando eu vou fazer comida pro netinho, só. Mas o piloto de fogão lá em casa é a macharada, graças a Deus. E eles cozinham bem demais. Lá em casa quem manda é o Vinícius também. É. Eu Gente, o nome, sempre. o nome do meu marido é Vinícius, tá, gente? Eu não falo o nome dele aqui. Eu acho que eu Acho que foi também a não falei primeira do vez. Afonso. Eu sempre falo, meu marido, não sei o quê, meu marido, não sei o quê. Eu nunca falei, gente, o nome do meu marido é Vinícius, tá bom? Vou botar uma foto dele aqui, que se vocês verem por aí, me conta. Corre, Brincadeira. Vinícius. Mas enfim, aí eu sempre fico. Como ele parece pouco, tem pessoas que maldam isso, ficam maldando isso, Sim, né? sim. Eu já recebi algumas mensagens também, assim, de ataque. Por que que você não filma seu marido? Tá separada? Não sei o quê. Assim, bem curto e grosso mesmo, sabe? Mas, assim, eu prefiro. Hoje eu aprendi a fingir demência, sabe? Eu prefiro a minha paz, Sim. sabe? Hoje eu consigo fazer isso. Antes não, eu ficava doente. Nossa, eu ficava muito doente. Hoje eu prefiro, que nem eu te falei, eu até abandono a caixinha de perguntas, porque aquilo pesa pra mim, então eu falo assim, cara, não vou fazer. Então eu abro mão daquilo, entendeu? Às vezes por causa de um Uma pessoa. questionamento que assim, me afetou. Mas o Afonso, ele aparece pouco. Geralmente, ou ele tá cozinhando, fazendo alguma receita que o povo fica doido. Me manda a receita. Eu falo, gente, vou cobrar dele lá no Instagram dele, porque eu não consigo filmar esse homem cozinhando todo dia. Mas assim, ele tem uma relação muito boa com as crianças, graças a Deus. A Clarice, ela é muito observadora. E eu sempre falo pra ele que, por mais que ela tenha um pai biológico, a referência que ela vai ter de homem, de marido, de tudo, quando ela for procurar uma pessoa, vai ser ele. É uma Porque é referência, ele né? quem convive com ela. E aí, outro dia, nós estávamos no carro e ele saiu e abriu a porta do carro pra mim. E ela ficou encantada com aquela situação. Ela disse: Meu Deus, nossa, como. Ela chama ele de Afonso mesmo, né? Eu nunca falei assim, é o Chama ele. tio, é o pai. Nunca falei. Eu quis que a relação deles fosse construída por eles mesmos. Então, assim, ela decidiu chamar ele pelo nome, mas ela diz que se ela for contar dele pra outra pessoa, ela fala que é o pai dela. Meu pai Afonso, meu pai do coração. Ela se refere geralmente assim. E ela disse: Nossa, como o Afonso tá romântico com a minha mãe. Nossa, e ela saiu falando pra todo mundo, vovó. E ela chama meus sogros que são pais do Afonso de vô e vó, mas ela não chama o Afonso de pai. É uma loucura. E aí, ela, vovó, o Afonso foi muito romântico com a minha mãe. Vovô, o Afonso estava sendo romântico com a minha mãe ali. Então, tudo que ela observa, assim, de muito positivo, ela cresce aquilo, sabe? Então, eu sempre falo pra ele que a gente tem que ensinar ela como ela merece ser tratada. Um dia desse eu fiz um café da manhã bem lindo pra ela. Todos os dias o café da manhã dela é É. bem especial, né? É um momento muito legal do nosso dia. Mas eu quis mostrar isso e eu falei: a minha filha vai saber como ela merece ser tratada. Então ela não vai aceitar menos do que ela merece. Ela sabe o que ela merece. Hoje eu faço questão de ensinar pra ela isso, que você é amada, você é respeitada, você é ouvida. E o que tu falaste sobre a birra é muito importante, porque o tempo de qualidade ele é importante demais e o acolhimento também. Porque o que acontece na cabeça da criança no momento de uma birra é uma imaturidade. Ela não sabe o que ela tá sentindo, ela não sabe denominar raiva, tristeza. Geralmente ali entre os 2 anos que começam as birras piores, e a criança se jogar no chão. Por incrível que pareça, a Clarice nunca teve essa fase.
Mas o neto, eu já sinto ali que vem alguma coisa um pouquinho diferente. Dá um medo? Com certeza, porque tu imagina, tipo assim, eu tive uma filha, criei praticamente 8 anos uma criança e não passei por momentos de birra. Então, numa segunda oportunidade, você se vê tendo que se preparar para esses momentos. Então, assim, realmente é muito acolhimento. É pedir para abraçar. Por favor, me dá um abraço, me dá um abraço. Deixa eu ver o que que você realmente está sentindo. O que que é isso que você está sentindo? É raiva? É tristeza? O que que é que você está sentindo? Tá com vontade de chorar? Pode chorar. Mas chora aqui no meu colinho, chora aqui abraçado com a mamãe, porque essas frases vão mostrar para ele que importa o que ele está sentindo, importa o sentimento dele é validado, essa é a palavra, validação de sentimento. Ele não pode pensar que, eu vou chorar, 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 chorar aqui e ninguém vai fazer nada. Entende? Porque isso funciona, Laís, funciona. Se você deixar uma criança, um bebê, chorando no berço, ele vai chorar ali por 2, 3, 4 minutos e ele vai parar de chorar. Isso vai funcionar. Mas é porque. Por que que ele vai parar de chorar? Porque ele entendeu que ninguém veio fazer nada por ele. Então ele vai parar de chorar, ok. Ai, meu Deus, eu já tô pensando aqui, porque eu sempre escutei aquela situação dos filhos dos meus primos, né? De Uhum. ela tá chorando, deixa ela chorar que uma hora ela para. Ela vai Os parar. antigos têm essa mania, né? Sim, Ai, me doeu o mas coração eles, agora. mas eles foram eles acostumaram assim. Só que aí, pensa comigo. Ele vai parar de chorar, ele vai entender, cara, eu preciso parar de chorar porque ninguém veio aqui comigo. Então, se meu pai não vem, se minha mãe não vem, pra que que eu vou ficar chorando? Alguma hora ele vai ter essa maturidade de entender isso. Só que tu quer que teu filho entenda isso? Não, de jeito nenhum. Tu quer que teu filho entenda assim, tipo, eu vou parar de chorar porque ninguém vai vir me acolher. Se quando o adulto já chora, ele quer ser Exatamente. consolado, imagine uma criança. Exatamente. E aí tu pensa assim, poxa, meu filho fez 15 anos, minha filha fez 15 anos e ela não me escuta. Ela não conversa comigo, ela não fala dos problemas dela comigo. Se quando ela era um bebê, ela entendeu que quando ela chorasse, ninguém ia vir acolher, por que que quando ela entrar na adolescência, ela vai contar contigo? Pra acolher, ela vai contar contigo pra ser aquele braço forte dela, sabe? Então a gente tem que pensar que as nossas atitudes hoje, com um bebê de 6 meses, com um bebê de 2 meses, de 3 meses, de 1 ano, elas vão influenciar sim no futuro, porque todas as atitudes elas causam emoções, elas causam sentimentos. E também os traumas são gerados assim. E isso é um trauma. Ela vai ter a certeza, a plena certeza de que se ela chorar, ninguém vai fazer nada. Se ela precisar, ninguém vai fazer nada. Principalmente a pessoa que era pra estar ali com ela, que era E pra cuidar. e os psicólogos eu não entendia. Agora eu entendi. Os psicólogos sempre falam da primeira infância, né? Que isso determina muita coisa no desenvolver do ser humano. Sim. E é por isso que hoje tem tanto adulto doente também, né? Eu escuto, tem umas psicólogas que eu sigo, que elas falam a questão da criança interna. Uhum. Quando a gente age de uma maneira que não é coerente, por exemplo, com a Laís mulher, não é coerente com o que eu faria se eu tivesse calma. E Exatamente. aí chega um momento que alguém faz alguma coisa comigo, que a minha criança interior, ela fica se sentindo injustiçada, enfim, não tá sendo não tá sendo ouvida e tudo. E aí eu acabo tendo um comportamento diferente, porque não é a Laís mulher, é a Laís criança que tomou conta daquela situação. E eu, Laís mulher, preciso acalmar essa criança, né, para falar, olha, a gente vai resolver, calma. É meio que é o que a mãe não fez na primeira infância, o adulto tem que fazer por ele mesmo, né? Exatamente. Eu entendo, eu sempre falo isso, que eu entendo que por a minha mãe ter criado duas filhas, né, naquela época, sozinha, e ela precisou botar comida em casa, ela teve que fazer uma escolha. Ou eu vou educar as minhas filhas, dar amor às minhas filhas, dar atenção às minhas filhas, porque a gente sabe que requer muito do tempo da mulher. Sim. E, assim, o homem que foi meu genitor, ele optou por ter uma outra vida, uma outra família e é, eu não sei se é a palavra, mas eu vou usar essa palavra, me excluiu, né? Então não teve essa responsabilidade afetiva enquanto pai comigo. Então a minha mãe, ela teve que fazer absolutamente tudo. E hoje eu entendo, na minha adolescência eu culpava muito, né? Uhum. Mas hoje, fazendo terapia, eu entendo que ela precisava ou botar comida e dar um teto para as duas filhas,
ou ela parava a vida e a gente ia morar na rua, mas eu ia ter o amor dela. Olha como isso é injusto. É pesado, É né? muito pesado, É porque pesado pra tua mãe, é pesado pra ti, criança, é pesado pra tua irmã, criança, é pesado pra ti, adolescente, é pesado pra tua irmã, adolescente, e é pesado até pra ti hoje, como adulta, sim, ter que falar isso. Tipo, que a tua mãe teve que fazer uma escolha em ou dar amor ou dar comida. pra ver Tu como entende como aí é muito vem pesado? alguém da internet que se acha o dono da opinião, pessoas extremamente opiniosas que acabam que nem fazem isso na vida real, né, na vida da Sim. própria pessoa e vem ditar que ela não aguentou ser mãe. Ah, então como você falou, ela é muito mimada, fazem tudo pra ela, só que as pessoas, por exemplo, eu não sou mãe. Então eu não sei o quão difícil é para uma mãe criar um filho. Eu só vou saber, por mais que eu me prepare, eu só vou saber quando eu realmente tiver o meu. Se eu já tenho ciúme da Berenice. Mano, eu morro de ciúme da Berenice. Sabe quem é a Berenice, né? A minha cachorrinha. Eu morro de ciúme da Berenice. Eu trato a Berenice como se fosse um bebê. Ela é um bebê, né? Mas eu fico tratando ela como um bebê. Eu converso com ela. E é engraçado que a Berenice entende. Mas não tô comparando, tá? Mas a Berenice. Só que é incrível. Eu já tenho um amor pelo meu cachorro. Imagina meu filho. É. Entendeu? E assim, mãe de pet também é mãe, né, gente? Também trata como filho, também gasta um dinheirão. Gasta só de vacina. Só É, segunda-feira foi R$ 200. pois é, com comida. Você prover também, assim, como pra um bebê, né? Porque filho eu considero que é filho. Minha irmã, que tá grávida de gêmeos, ela tem um pet também, um cachorro. E, gente, é meu sobrinho. É quem falar que não é. E quando ele chega lá em casa, abraça o primo. Entendeu? O Flock é o primo. Meu Deus E do é céu. assim, gente, porque é um ser vivo, né? E, cara, eu penso assim, eles entendem tudo. Não é, é impossível que eles sejam irracionais, Não, Laís. a Eu não Berenice, ela não é. consigo. A Berenice, ela não é. Amiga, eu tive uma crise de ansiedade agora, essa semana, né? Por medo de tudo. Gente, empreender dá medo, dá É. muito medo. Então, assim, eu comecei a chorar, eu falei pro amor, meu coração tá acelerado, eu não sei o que que tá acontecendo e tudo. Ele falou, amor, tu tá tendo uma crise de ansiedade. A Berenice, ela tava deitada do lado do sofá, numa caminha que ela tem, porque ela tem caminha na sala, tem caminha no quarto. E aí ela, Mimada. mimada. Mas é o pai dela que mima ela. Aí ela veio e ela simplesmente ficou com a patinha assim no meu joelho. E eu chorando, que eu precisava me acalmar, né, e tudo. E eu chorando, chorando, e ela fazendo assim, com a patinha no meu joelho. Aí passou tudo, aí eu, caraca, como é que pode? Ela Toda entendeu que vez você que eu tava choro, precisando. toda vez que eu choro, que me dá um desespero, um medo mesmo faz com que a gente chore. E ela vem, ela fica do meu lado, eu falo, gente. Eu quero muito ter. Porque eu sempre falo que eu quero muito ser mãe, né? É Uhum. meu sonho ser mãe e tudo. Mas ao mesmo tempo eu fico naquela situação de. Meu Deus, eu vou botar um ser humano nesse mundo que é tão cruel. Meu Deus, eu não vou poder proteger. E o sentimento da mãe. E eu nem tive ainda, mas eu já fico com muito medo de tudo. Mas a mãe sempre dá um jeito pra tudo. É É, incrível, né? é verdade. E, cara, olha, falando do pet ainda, o Flock, que é o nosso mascote da família, né? Integrante, tá? Ele tem alguns brinquedos e ele reconhece todos pelo nome. Se você falar, Flock pega a bolinha, ele vai, pode estar todos jogados, ele traz a bolinha. Pega o ossinho, ele vai, pega o ossinho. Ele entende exatamente tudo. Vai, você quer, ela, minha irmã, fala assim: você quer ir pra sua casinha? Se você não quiser, você tem que se comportar. E aí ele se comporta na hora. É muito interessante isso, porque eu não consigo acreditar. Falo, não, gente, não é irracional. Não é 100% irracional, não. Porque eles entendem muita coisa, eles entendem mais que o ser humano, às vezes. Ai, tem hora que eu prefiro mais a Berenice do que tá com gente. Ai, gente, desculpa falar isso. E o Mas, Flock fica ai, extremamente carinhoso comigo quando eu tô grávida. eles Ele sentem, deita né? muito na minha barriga, cheira muito a minha barriga e fica muito próximo de mim. Toda vez que eu engravido, ele fica muito mais próximo. Todas as Ah, que vezes. lindo. Amiga, eu quero te agradecer. A gente já vai encerrar. Muito obrigada por ter Passou vindo. rápido, Passa, né? eu sempre. Gente, passa muito rápido. Eu falo, a gente vai gravar tantas horas. E a pessoa, meu Deus, mas quando vê, ó, passa Passa voando. voando. Eu quero muito te agradecer por Ai, ter vindo. obrigada. Volte. Pode Pra deixar. gente falar mais sobre maternidade, que é muito importante. Não ficar romantizando muito, Sim, né, essa questão, porque a gente sabe que mexe muito tanto com o corpo da mulher quanto com a cabeça da mulher e envolve várias pessoas nisso,
né? Muito obrigada por ter vindo. Deixa sua mensagem aí para quem quer ser mãe, né? Vamos botar ali o pé no chão, que as coisas não são lindas. É tudo muito lindo, sim. A gente sabe disso, mas Sim. tem a questão por trás que É. a galera não mostra, não romantiza. Então, deixa sua mensagem, por favor, para os nossos telespectadores. Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, por essa oportunidade linda. De verdade, eu amei estar aqui. Gente, sério, eu tinha muito como meta isso, participar de um podcast. Eu acho muito chique, um negócio assim, outro patamar. Mas, assim, eu me considero uma mulher de muita sorte, principalmente por ser mãe da Clarice. Ela é, assim, ela é o meu xodó, como eu te falei no início, ela me salvou, então eu tenho uma ligação muito forte com ela. Só que, assim, foi muito fácil ser mãe dela, é muito fácil ser mãe dela. Por isso que eu tenho medo de, como tu falou, romantizar. Porque ela não passou pela fase das birras e nem nada disso. Mas, assim, se você tem o sonho de ser mãe, se planeja. O segredo é realmente o planejamento. Eu vou falar pra você, não planejei um terceiro bebê, mas eu queria ter 5, né? Mas, de verdade, foi uma redescoberta pra mim, me ver mãe. Pra mim, é a melhor parte de mim, é ser mãe. Mas eu não vou romantizar, realmente. Não é fácil, é pesado, é caro pra caramba. E assim. Mas é muito satisfatório. Como eu te falei, os momentos mais felizes da minha vida que eu consigo pensar. Os meus filhos estavam lá, entendeu? Então, tenham filhos, mas tenham filhos com responsabilidade. Tenham uma rede de apoio em respeito às suas crianças, à sua criança, ao seu filho. Pense nisso com muito carinho antes de engravidar, antes de colocar uma criança no mundo, como a... Meu Deus, Laís. Sumiu teu nome da minha cabeça. Clarice, eu ia falar Clarice. Como a Laís falou, realmente requer muito da gente, principalmente da mulher. Não adianta a gente falar assim, meu marido vai me ajudar, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. Não sei o quê. O marido... Primeiro que pai não ajuda, tá, gente? Pai tem que ser pai. É isso. Entendeu? Mãe não é mãe? Pai tem que ser pai. E Exatamente. acabou. Então, tem uma rede de apoio, galera. Pai não é só o pai não é suficiente. Tem a pai, tem a avô, tem a avó, amigo, irmão, quem puder ajudar, entendeu? Monta sua rede de apoio com muito carinho, com muito amor. E depois disso, tenha seu bebê e seja muito feliz. Viva a sua maternidade, o seu maternar. As pessoas vão dar muitos palpites, mas eu vou te dar um conselho. Siga a sua intuição, porque a intuição de mãe não falha. E você vai ser a melhor mãe que o seu filho poderia ter escolhido, tá bom? Então é isso. Agradeço imensamente o convite. Adorei estar aqui. Gente, eu falo pra caramba. Eu falo acho ótimo. muito. Eu acho excelente. Adoro falar. Então, se me chamar de novo, eu venho, falo de novo. E é isso. Gente, a Thalita tem o Instagram. Fala o seu Instagram, por favor. Sim, gente, meu Instagram. Hoje, meu Instagram é eu.thalitacosta, porque eu tenho 3 filhos, né? Antes era mãe da Clarice. Aí se ficar mãe da Clarice do Neto, mãe da Clarice do Neto do Matheus, mãe de 3, mãe... Não dá. Eu coloquei o meu nome e é eu.thalitacosta. Só isso, tá bom? Falo sobre maternidade abertamente. Dou dicas de receitinhas para a introdução alimentar do seu bebê, que é muito legal. Receitinhas sem açúcar, sem glúten. Muita coisa legal. Compartilho sobre desenvolvimento motor, desenvolvimento psicomotor e muitas outras coisas. Além de muito fashionismo com a minha filha. Por favor, Clarice, Clarice, que ela dá o nome dela nos conteúdos da Shein. Shein, patrocina a Clarice, Por por favor. Amiga, muito obrigada. Meus amores, eu espero vocês. Vamos olhar aqui pra geral. Quero ir pra geral. Agora. Gente, nós duas vamos esperar vocês sábado às 3 horas da tarde. Não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho, compartilha com todo mundo. Vamos fazer essa amizade sincera, ajuda a Com amiguinha certeza. a bater a meta dos 300 inscritos no canal. Tá bom? Um beijo e até sábado. Tchau. Tchau, tchau.
Já vou começar falando dos nossos patrocinadores, porque agora não é só um patrocinador que o Ela Pode ter, são dois. Eu vou começar pela ASA Piscinas, que eu sempre digo que é uma empresa 100% amazonense, tá há mais de 28 anos no mercado e com novidades, né? Eu falo que a ASA Piscinas tem produtos para sua piscina, mas também tem produtos para jardinagem. É uma empresa completa para atender você. Quer saber mais sobre a ASA Piscinas? Então vai lá no Instagram, já segue eles, @asa.piscinas, e também pelo site www.asapiscinas.com.br. Para os meus amigos aqui de Manaus, a SA Piscinas fica localizada na Constantino Nery, sentido centro-bairro, em frente à FEAM. Não tem erro, é uma empresa bem grande. Vai lá conhecer os produtos e se satisfazer levando qualidade para sua piscina. Os meus amigos do interior aqui do Amazonas, eles também atendem vocês, tá? Entre em contato com eles, pega o seu produto, porque a SA Piscinas vai chegar até você, meu amigo do interior, tá bom? Agora vamos falar da nossa mais nova patrocinadora, que é a empresa CPK Consultoria. A CPK Consultoria vai ajudar você, empresário dos transportes, a reduzir os custos da sua frota, fazendo uma gestão profissional dos seus pneus de carga, levando mais possibilidades de crescimento e investimento para a sua empresa. É isso mesmo. A CPK Consultoria está em plena expansão pelo país e já atende vários estados. Atende estado aqui do Amazonas, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Alagoas e Rio Grande do Norte. Quando se trata de pneu de carga, é com a CPK Consultoria. Quer conhecer mais e saber mais dos serviços da CPK Consultoria? Segue eles no Instagram, @CPK Consultorias, ou entre em contato pelo site www.cpkconsultorias.com. É isso, eu quero agradecer a essas duas empresas incríveis a fazer parceria com Ela Pode e fazer um convite para você que tem uma marca ou uma empresa e quer trazer, quer ser divulgado aqui no meu podcast, entre em contato comigo pelo meu WhatsApp, que tem no link lá na nossa bio, ou pelo Instagram também, tá bom?